Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o feriadão aí? Aproveitaram bastante a Páscoa? Aproveitaram também o feriado agora do Tiradentes? Espero que todos estejam bem e vamos dar início então ao nosso estudo, o módulo 1. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Gomes, vem comigo! Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vocês já aprenderam a história do Espiritismo, as religiões que derivaram do Espiritismo. Vocês conheceram como é feito o nosso corpo, perispírito, espírito e corpo físico. Vocês aprenderam também a famosa Trindade, a divindade superior, o fluido inteligente e o fluido material universal. Então agora vocês já estão munidos aí das ferramentas principais para compreender, inclusive as comunicações. Também coloquei no vídeo anterior explicando direitinho como que acontecem as comunicações e agora você já sabe que as comunicações não acontecem com o espírito que entra dentro do corpo do indivíduo, porque dois objetos não ocupam o mesmo espaço, não é assim? Então a gente já entendeu tudo isso e vamos aprofundar um pouquinho mais como funciona esta mediunidade, né? Então nós já aprendemos que o que acontece? O perispírito do médium expande e o espírito e o perispírito daquele indivíduo que está desencarnado, né? Ou seja, não tem um corpo físico, já morreu, está lá no plano astral, no céu, ou o nome que vocês quiserem dar, mas é ali onde ele, né, habita. E quando ele quer fazer essa comunicação, porque é uma coisa bem interessante que eu preciso contar para vocês. Gente, quando você tem um corpo físico, você enxerga pelos olhos, você respira através do nariz, não é assim? Você ouve através do ouvido. Então você tem mecanismos no seu corpo que lhe permite os 5 sentidos, correto? O tato, né? Você vai tocar ali. Então vocês vão entender que o perispírito, quando você perde o seu corpo físico e fica somente o perispírito e o espírito, que a gente vai chamar de alma, essa alma, ela não precisa mais, ou melhor, ela não tem mais esses órgãos. Como que esse indivíduo vai ouvir? Como que ele vai enxergar? Como que ele vai conseguir sentir o cheiro? Como que ele vai sentir o toque se ele não tem mais esses mecanismos que o corpo físico oferece? E aí é que está a situação mais interessante de todas. É através do perispírito. Porque na realidade, o nosso perispírito também é que sente. Então ele está irradiado em volta de nós. E ele codifica essa informação e passa para os órgãos do corpo físico. Então por isso que, vamos dizer assim, você sente primeiro com o perispírito e depois o corpo físico é que vai sentir. Então, inclusive, todas as nossas doenças, não sei se vocês já ouviram falar que às vezes você vai no médico, no psicólogo, ele fala com você assim, você está com uma doença psicossomática. Por que é psicossomática? É uma soma, né? Vamos dizer assim, um acúmulo da sua psique, um acúmulo da sua mente que criou aquela doença. Por quê? Porque o perispírito sente tudo. Então toda a nossa doença, todas as nossas dores, todos os nossos problemas, a raiz dele é no perispírito. Depois ele passa para o corpo físico. Nós vamos aprender isso direitinho também. Mais pra frente eu vou fazer uma separação direitinho para que vocês enxerguem como é que funciona esse processo. Porque quem determina tudo é o espírito, ele é que é inteligente. O restante são só mecanismos, são só vestimentas. Imagine o espírito, imagine você vai vestir uma blusa, né? Vai vestir uma blusa comum e uma blusa de frio por cima. Então vamos dizer que o perispírito e o corpo físico são uma blusa e uma blusa de frio, um bustier e uma blusa de frio, ou uma camada, uma segunda camada de roupas. Então, mas quem determina é o espírito. Quem é inteligente, quem projeta seus pensamentos é o espírito. Então isso é muito interessante. O que é interessante? Que o perispírito, na realidade, ele não tem órgãos. Não órgãos materiais, tá? Nós vamos falar disso também, que de uma certa forma o perispírito também tem lá os seus órgãos. Nós vamos entender depois, mais pra frente. Para não confundir vocês, eu primeiro preciso que vocês compreendam isso para que a gente entenda as comunicações, ok? Então, o perispírito, ele vai sentir o sabor, ou ele vai ouvir, ou ele vai enxergar através do perispírito inteiro.
Então, se a ponta lá do meu pezinho, do meu perispírito tocar, é ele que vai sentir, entendeu? E emana para o perispírito completo e chega até o consciente do espírito. Por isso as comunicações, quando a gente fala assim, ó, o médium expande seu perispírito, e então o espírito que vai comunicar se aproxima com o seu perispírito para falar. Ele não tem, vamos dizer assim, entre aspas, ele não tem uma boca para falar. Então é através do seu querer, do seu pensamento, que emana para o perispírito, que passa para o perispírito do médium e que, codificado pelo perispírito, vai passar para o corpo físico. Olha como é que é grande essa linha aí de telefone, né? Então vocês imaginam como que essa linha pode, vamos dizer assim, vir imprecisa. Ela passa por vários processos até conseguir chegar aqui. Então é muito difícil as comunicações acontecerem. Requer energia, requer vontade, requer um monte de coisas para que ela ainda saia perfeitinha. E o que a gente tem de informação é que um bom médium, o que é um bom médium? Aquele que passa a informação certinha, que o espírito está querendo falar sem por nada seu, em torno de 25, 30% no máximo. Olha pra você ver como é pouco. Então as informações às vezes vêm picadas, elas não vêm corretamente. E esse é um aprendizado através da nossa mudança de hábito, de sermos seres cada vez mais evoluídos. Nós melhoramos essa comunicação, entende? O perispírito ele vai conseguir captar melhor esta comunicação, porque a nossa mente não vai interferir. À medida que a gente vai evoluindo, a gente não vai mais interferindo nessas comunicações, então essas comunicações passam para 40%, 50%, 70%, 80% até chegar a 100%. Mas ainda estamos pequenininho lá. Vamos dizer que um bom médio é em torno de 30%, no máximo 35%. Agora, um Chico Xavier da vida é lá os seus 80%. Por quê, gente? Porque o corpo físico limita, tá bom? Mesmo o espírito sendo um espírito ali evoluído, que é o caso do Chico Xavier. Então a gente tem que entender que nem sempre as comunicações vão vir limpinhas. E é isso que eu vou mostrar para vocês, que também não devo desacreditar das informações, porque às vezes nós alcançamos uma quantidade maior de capacidade naquele momento específico para passar a informação. Temos médios aí que psicografam. O que é psicografar? Escrever as impressões que ele pega do espírito que está comunicando. Ou seja, o espírito se aproxima, passa o pensamento dele, o perispírito dele, e que encosta no meu, por exemplo, e o meu vai captar o que ele está pensando e aí vai transferir ali para o meu braço, que então eu vou escrever. Muitas das vezes tem médios de psicografia que conseguem fazer a assinatura do indivíduo que morreu. Aí vai apresentar para a mãe que olha a assinatura do seu filho e ela vai olhar a identidade e vai falar, confirma, é a assinatura do meu filho. Então, esta também pode acontecer uma comunicação mais limpa, 50%, um pouquinho mais, mas é bem difícil. Então, por isso que nós temos que preparar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso perispírito, para que a gente seja um vínculo de comunicação melhor. E dentro disso, nós temos duas comunicações existentes. Eu, inclusive, tenho aqui um livro chamado, olha, Mediunidade Sem Lágrimas. Eu vou colocar na descrição do vídeo, porque aqui fala de todas as mediunidades existentes, tá bom? Existem muitas, mas vamos dizer que o Kardec, ele pôs categoria nelas e colocou elas como dentro de uma mesma categoria, para ficar mais fácil, porque do mesmo jeito que cada indivíduo tem sua personalidade, tem seu jeito de ser, a mediunidade também ela tem o seu processo. Mesmo seja a psicografia, a minha psicografia não vai ser igual à psicografia de outra pessoa. Tem umas nuances diferentes que aí poderia ser chamado de um tipo de psicografia diferente. Então, para que isso não ficasse muito comprido e muito difícil de compreender, ele colocou, olha, todo mundo que escreve, então vamos colocar ali de escrevente de psicografia. Todos que falam, nós vamos colocar de psicofonia, ok, gente? Todos que veem, a gente chama de visão. E todos que ouvem é audiente. Então aí nós vamos ter várias categorias de mediunidades. E para quem quiser, aqui ó, vou colocar na descrição. Esse livro é muito bacana, explica tudinho sobre a mediunidade. E ele é bem fininho para quem tem preguiça de ler. Viu, gente? Mas não tenham preguiça, aproveitem para estudar, porque isso é extremamente importante para você mesmo. Porque conhecimento
é poder, né? Então vamos dar continuidade. O que eu quero mostrar para vocês é que existe 2 tipos de comunicações que foram descritas no livro, nas obras básicas de Kardec, tá ok? Nós vamos ter duas comunicações diferentes. Uma chamada de comunicação de efeito físico, e eu vou explicar para vocês direitinho, e a outra é comunicação de efeito intelectual. E nós vamos entender isso. Eu vou ler só um trechinho desse livro aqui, olha, Mediunidade Sem Lágrimas, para vocês verem que interessante, olha. O mecanismo de mediunidade de efeito físico é o seguinte: o perispírito do médium projeta para o exterior uma emissão fluídica nervosa. Os espíritos se apropriam desta emissão e a combinam com seus fluidos magnéticos, adquirem deste modo, a força com o qual produzem os efeitos físicos. O que quer dizer isto? Vamos dizer que o médium, ele expele, ele libera esse tipo de fluido específico do médium, e o espírito que quer comunicar vai pegar este fluido, juntar com o seu próprio fluido magnético e através disso, vamos dizer assim, executar o processo do efeito físico. O que é efeito físico? É batida, é movimento, é abertura, coisa que mesmo a pessoa não sendo médium vai enxergar. É o efeito físico da pessoa aparecer fisicamente, tá? Nós temos relatos, eu vou procurar ver se eu acho o livro e eu coloco aqui na descrição cá embaixo, para vocês também poderem ter a oportunidade de ler, de ver, tem fotos e tudo. De efeito físico, quando o espírito ele se materializa. Foi feito muito tempo atrás, na época inicial ali da doutrina, quando, acho que, eu não sei a data específica, viu gente, eu sou meio ruim assim pra data, mas vamos dizer assim, lá quando o Chico era mais jovenzinho, eles faziam muito, outros médios também faziam vamos dizer assim, essa pesquisa, essa ciência para identificar mesmo. Então levou um médico para poder, quando um espírito se materializava, o que é materializar? É aparecer fisicamente para aquelas pessoas que estão ali. Não só para quem tem a capacidade de ver, como médium, mas a qualquer pessoa. E aí tocava-se, tinha como tocar no espírito ali, porque ele se materializou através dessa energia, junto com a energia dele mesmo, ele fazia essa materialização do seu próprio perispírito. Então o perispírito se tornava tangível. O que é tangível? Que podia pegar. Então tiraram pressão, olharam se havia mesmo movimento sanguíneo, e foi observado que acontecia tudo isso. Tem um livro que conta toda essa história, eu vou colocar ele aqui para vocês. Eu não vou detalhar ele porque vamos dizer assim, eu tô passando humildinho, mas vocês vão ter que pesquisar por si próprios. Eu vou dar a informação, mas eu quero que vocês pesquisem e estudem, porque senão vai ficar muito longo os vídeos, tá bom? Então eu quero que vocês, olha pra você ver que interessante, quero que vocês raciocinem como é que era. Isso acontecia muito lá no início, principalmente na época de Kardec, que é chamada das mesas girantes, porque as mesas se levantavam mesmo. A mesa levantava, havia batidas, havia sons de batidas nas paredes. E gente, era batida mesmo, você não precisava ser médio para ouvir. Qualquer indivíduo tinha capacidade de ouvir, porque era efeito físico, tá? Efeito físico é o que quer dizer, o nome já diz, para ser físico mesmo, material. Então era muito interessante. Por isso que naquela época, então, se tinha muito estudo científico chamado paranormal, que queriam identificar, descobrir o porquê. E inclusive até hoje os filmes aí aproveitam dessa oportunidade para exagerar tudo. Não é qualquer espírito que tem a capacidade de unir fluidicamente o fluido do médium mais o fluido magnético de si mesmo para criar o efeito físico. Por exemplo, vamos dizer que alguém morreu com raiva de você. Essa pessoa tinha ódio e queria te matar. Se ela se materializa, ela vai poder tocar no seu pescoço, por exemplo, e te ferir, te machucar, fazer coisas terríveis com você. Só que elas não têm a permissão nem a capacidade. Todas as vezes que o efeito físico acontece, existe o concurso dos espíritos superiores que permitem ou não que aquilo aconteça, ok? E mais importante, o espírito tem que ter uma condição de capacidade intelectual que só vem através da sua evolução
para que ele consiga sozinho fazer esse processo. Então, não fiquem com medo. Ai, meu Deus, agora eu vou dormir e o espírito vai se materializar e fazer uma coisa ruim comigo. Deixa isso para a ficção dos filmes. Isso não acontece, ok? Porque não é permitido. Existe sim seres superiores que estão aqui regulando as comunicações. Eles estão ali como se fossem os policiais do plano astral, vigiando aqueles que fazem aquilo que não deve. Ah, Dani, mas acontece que na minha casa há batidas, tá acontecendo efeito físico na minha casa, por que eles estão deixando isso acontecer? Eles permitem até um certo ponto, ok? Porque é um despertar para você. Às vezes você precisa procurar auxílio, às vezes você precisa procurar uma comunhão com o Pai, através de qualquer doutrina, qualquer religião, para que você consiga alcançar a evolução moral e intelectual. Então, às vezes, aqueles espíritos que estão ali, responsáveis por aquela área ali relacionada às comunicações, permitem que vocês fiquem em sofrimento em relação a isso para despertar, porque estão estagnados, não procuram nada, estão extremamente materialistas e não se preocupam com a parte espiritual. Ah, Dani, mas eu faço oração, eu faço tudo o que eu posso. Espíritos negativos que estão te perturbando, eles só fazem isso se você permitir, ok? Aquilo que a gente tem que deixar muito claro, quem comanda é a nossa mente. Se você muda seus pensamentos, você muda sua energia. Seu perispírito vai emanar outro tipo de energia e ele não vai conseguir mais fazer a manifestação física, ok? Então sempre vai estar nas suas mãos. Nenhum espírito toma conta do corpo de ninguém, nem através das comunicações intelectuais e nem através das comunicações físicas, ok? Somente com a sua permissão. Por isso que o conhecimento é importante, porque você precisa saber que somente acontecem as comunicações se você permitir. Se você disser, não, eu determinei que eu não quero comunicação, então não haverá comunicação através da minha pessoa. Então é como se você bloqueasse essa comunicação. Seu perispírito fechou a porta para aquele indivíduo ali que queira fazer uma comunicação indesejada, ok? Isso também funciona por efeito físico. É mais difícil? Sim. Você tem que ter mais conhecimento? Sim. Pode acontecer de mesmo tendo todo esse conhecimento e ainda acontecer essas coisas? Sim, porque nós estamos num planeta chamado de prova e expiação. É um planeta em que eu tenho que provar minha condição de melhora e um planeta em que eu expio. O que é expiar? Pagar por aquilo que eu fiz. Nós vamos aprender o que isso significa. Existe uma categoria evolutiva do planeta, como existe categoria evolutiva dos espíritos também, ok? Nós vamos falar disso na próxima aula. Nós vamos falar para que vocês entendam como que funciona essa classificação evolutiva, tanto do indivíduo quanto do planeta, tá bom? Nós vamos mostrar para vocês a escala evolutiva, para que a gente entenda qual é o processo até a gente chegar lá em cima, onde nós desejamos, que é ter a condição de ser perfeito como Jesus Cristo, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês consigam compreender um pouquinho mais do que eu tô falando, mas vamos dar continuidade. Então, o efeito físico é quando é a combinação do fluido que o médio libera, e não é todo médio que libera esse fluido específico, tá ok? Você às vezes pode ser médio e não ter este tipo de mediunidade, é um tipo de mediunidade específico. Então, combinado com o fluido que o espírito também vai estar liberando, e aí a gente tem a opção do efeito físico, ou seja, um espírito vai aparecer fisicamente, ou ele vai mostrar fisicamente algum objeto, ou ele vai bater, ou ele vai fazer sons que todo mundo pode ouvir, ou a mesa se levanta. Não é que o espírito pega a mesa e levanta ela, tá, gente? Ele usa os fluidos que envolve a mesa. Lembra que eu falei com vocês sobre o fluido vital que dá vida? Então, uma das combinações, quando ele quer movimentar algo, é usar o fluido vital para levantar a mesa, animar a mesa através desse fluido, ok? Então, uma mistura que os espíritos não discriminam ela certinho para Kardec. Não tem na obra todos os elementos que utiliza para ter essa comunicação, não foi informado, mas que
existe, não é só uma coisa só, é uma, vamos dizer assim, é um caldeirão, como se fosse bruxo, um caldeirão, um pouquinho de cada coisa para que aquilo aconteça, tá bom? É justamente também para não ser utilizado de forma incorreta. Então, eles fazem todo esse processo, tem auxílio para fazer isso e a mesa vai e se levanta, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a questão do efeito físico. Agora, o efeito intelectual é aquele mais comum que todo mundo já conhece, que é as comunicações ou pela fala, que aquele indivíduo se sente tomado por uma energia e aí ele começa a falar, às vezes nem está pensando, fala coisas que ele não sabe e a gente identifica que ali é de um espírito, ok? Ou a escrita, como eu disse, a mão movimenta e aí a escrita aparece, ok? Ou tem uma visão, eu fui transportada, me mostrou um quadro, me mostrou uma visão de um outro lugar, ou me mostrou uma visão de outras pessoas. Ou escutando também o que o espírito está falando. Às vezes você não está vendo, você está totalmente consciente e escutando ele te falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, e você pode relatar isso para quem está lá. Então é isso que acontece nas reuniões mediúnicas. É esse tipo de, vamos dizer assim, trabalho que acontece na mesa mediúnica para quem tem interesse. O que é reunião mediúnica? É isso, tá? As pessoas se sentam, tem uma composição certa dali da mesa, porque precisa de um vibracional. O que é um vibracional? É aquele indivíduo que não é médium, não tem a mediunidade aflorada, ele não tem manifestação dessa mediunidade, mas ele expande energia. E precisa dessa energia. Lembra que eu falei que é uma miscigenação, uma misturinha, um caldeirãozinho de várias coisas? E o médium, ele só funciona se tiver um vibracional. Se tiver aquele indivíduo que vai doar a energia, o seu fluido, até vital, para que aquelas comunicações aconteçam. Então, eu expando meu perispírito com a ajuda desse fluido de quem está ali, quando eu sou médium. Então, aí tem um vibracional, um médium, um vibracional, um médium e um vibracional sentados na mesa para que as comunicações aconteçam. As comunicações de efeito físicos, elas não acontecem tanto quanto acontecia antes. É até raro de acontecer. Eu mesma tenho 29 anos de doutrina espírita, de conhecimento, de participação, né, na casa espírita mesmo, e eu mesma nunca participei de nenhuma manifestação de efeito físico, tá bom? Porque hoje em dia é bem raro. Isso se tinha em abundância lá na época de Kardec, pela necessidade. Havia uma necessidade específica de apresentar de forma, vamos dizer assim, mais taxativa, para que não houvesse ninguém para refutar o que estava acontecendo, ou seja, para que não houvesse dúvida. Então o efeito físico ele era mais importante e requer muita energia, requer mais força, mais vontade, tanto do espírito quanto do médium, e ainda precisam do concurso dos espíritos específicos. Lembra que eu falei? Aqueles que são reguladores dessas comunicações, eles teriam que estar presentes, eles teriam que participar efetivamente. Então isso não acontece muito. Ah, Dani, mas acontece batida na minha casa e tudo, mas não é a mesma coisa na mesa mediúnica, é bem diferente. Inclusive, a reunião mediúnica de efeito físico é necessário que esteja tudo apagado, não pode ter nenhuma luzinha, porque senão a luz ela queima alguns tipos de fluidos que é utilizado ali e aí não acontece o efeito físico, tá bom? É bem interessante, eu vou tentar deixar o nome do livro para vocês poderem pesquisar mais se vocês quiserem e querer entender cada vez mais sobre isso. Mas hoje em dia, como não há necessidade, os espíritos superiores estão ocupados com coisas mais importantes do que só agradar os nossos olhos com uma brincadeira que algumas pessoas enxergam como brincadeira, que é o efeito físico, ok? Como já fez o papel que tinha que fazer, que é confirmar a existência da vida após a morte, então ele não é mais tão usual, não é tão vamos dizer, efetivo nas reuniões. Agora, as outras, a reunião comum, que eu já participei em várias, é a que existe o vibracional, o médio vibracional, do jeito que eu falei, sentados na mesa, à disposição ali, com uma pessoa que é chamada de orientador, tá bom? E responsável pela reunião. E temos também, inclusive, tenho casos em que há
um orientador e o dialogador, aquele que vai falar com o espírito que está comunicando, tá bom? E isto quando existe uma reunião mediúnica de desobsessão. O que seria desobsessão? É quando um espírito desencarnado se aproxima e se acopla ao perispírito do médium, e aí ele cria uma simbiose. Seus sentimentos, suas emoções, elas ficam ligadas aos sentimentos e à emoção daquele indivíduo, daquela pessoa, do médium, ou às vezes a pessoa nem tem a mediunidade aflorada, mas ele tá ali. É um parente que morreu, alguém que te ama, ou alguém que te odeia, ou pessoas de outras vidas, ou simplesmente pessoas que pensam igual a você e que estão sugando sua energia, porque é a necessidade deles de se sentir vivos materialmente falando, porque não alcançou a luz, não entendeu a questão da liberdade que somente a luz pode fornecer. Eles estão aprisionados na vida como queriam antes do corpo físico, do planeta Terra. Então eles se acoplam a essas pessoas com pensamentos específicos, e costumam ser de pensamentos de baixa escalão, ou seja, vibração baixa, e então eles precisam ser separados desse indivíduo. Aí vamos dizer que não necessariamente precisa ser o médium, não. A gente põe às vezes o nome da pessoa e aquela pessoa está com uma situação dificultosa. O médium, através do nome da pessoa, vai captar esse espírito e trazer ele para a reunião mediúnica. E esse espírito vai falar o que ele está sentindo. E aí o dialogador vai conversar com ele e convencê-lo a libertar aquele indivíduo que ele está se aproveitando, que ele está vampirizando, que ele está acoplado, tá, gente? Como que isso acontece? Esse dialogador vai mostrar para ele: olha, você já desencarnou, você não está aqui mais, olha, veja como que acontece, e explicar mesmo. Inclusive, existe a equipe espiritual de seres como se fossem médicos que estão ali de prontidão para levar esse espírito para que ele possa ser tratado e que ele possa ficar numa das colônias. Nós vamos falar sobre isso. Colônias são os locais onde os espíritos desencarnados ficam lá para aguardar a próxima reencarnação, ok? E aí, esses indivíduos, que a gente chama de uma equipe espiritual, onde estão os mentores, onde estão aqueles espíritos que nos auxiliam, ele vai então socorrer aquele espírito que está em desespero, que às vezes não sabe o que está acontecendo, ou às vezes ele sabe sim, ele entende o plano astral, mas ele está com muita raiva, então ele é adormecido e levado para que ele possa pensar no que ele está fazendo. Então, existem várias categorias desse tipo de reunião mediúnica, a qual eu atualmente não participo, ok? As comunicações que eu atualmente participo são as comunicações voltadas para as pessoas, informações para as pessoas que estão em tratamento, né, mediúnico. Apesar de eu ainda não fazer nem esse, vamos dizer assim, eu estou participando no momento, tá, gente? Eu participava, eu era responsável pela reunião, e hoje eu passei o meu cajado, o meu bastão para nossa amiga. Um beijinho para minha amiga linda Nani, que é aí a responsável pela reunião por enquanto, né, Nani? E aí, eu participava em várias, mas as comunicações eram sempre de informações, no meu caso, psicografia, às vezes também tinha psicofonia, pois eu possuo as duas mediunidades. É possível uma pessoa ter mais de uma mediunidade? Sim. É possível que a pessoa tenha todas? Sim, tá? É possível. Mas eu, no meu caso, até então, as mais, assim, afloradas são duas, que é a psicofonia, né, que é a fala, e a psicografia que eu tô escrevendo, tá bom? Às vezes aí eu tenho de desenhos também, é um tipo de mediunidade diferente também. Às vezes eu desenho alguém e tal, já aconteceu de eu desenhar um indivíduo lá do plano astral e alguém reconhecer, tá, gente? Mas depois a gente adentra melhor nessa informação. Bem, voltando pra cá, eu prefiro esse tipo de comunicação, tá? Eu prefiro esse tipo de reunião mediúnica. Não estou dizendo que é melhor ou pior, não é isso, tá? Aí vai da escolha de cada indivíduo. Eu tenho que participar dessa reunião onde eu não tenho a comunicação com os obsessores. A gente tem sim o acolhimento no plano astral. Algumas pessoas que têm visão enxergam isso. Conta pra gente que tá vendo, tá? Quando eu estou mediunizada, eu também consigo enxergar. Não é que eu tenha a mediunidade da visão, mas o espírito que está ali acoplado do meu perispírito é que vai me contando o que está acontecendo.
Então aí eu consigo entender o que está acontecendo ali do outro lado, tá bom? Então cada pessoa tem uma mediunidade específica, então às vezes eu ouço sim o espírito falando, às vezes eu vejo através deles, mas não é assim, uma mediunidade minha muito aflorada. Quando eu não tô na comunicação mediúnica, eu não enxergo nada e não ouço nada, tá bom? É só quando eu estou lá na mesa. E então, voltando ao que eu estava falando, eu optei por participar dessa reunião em que normalmente vem informação para as pessoas, vem informação para aquele que está sendo socorrido, ou vem informação mesmo para compreensão. Hoje, atualmente, eu participo de uma reunião que era um pouquinho diferente e eu vou contar para vocês como que funciona. As comunicações também são diferentes, não são necessariamente mediúnicas, eu vou explicar isso também mais para frente, mas ela é mais científica. O que seria? De perguntas e respostas. Nós queremos compreender mais, porque é um tipo de comunicação diferente, a qual talvez vocês já até, quem está nesse universo, quem está pesquisando, já ouviu falar, que é uma comunicação canônica. Nós vamos entender isso mais pra frente, tá, gente? E aí eu vou explicar para vocês qual é a diferença dessa comunicação para outra comunicação mediúnica, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês, eu espero que vocês possam ter compreendido o que eu tentei trazer para vocês. Se vocês tiverem perguntas, não esqueçam de mandar mensagens para mim, eu vou ler todas as mensagens e responder todas as mensagens, tá bom? E vou responder nos vídeos também, se for necessário. Dependendo da pergunta, se for uma pergunta interessante, que seja bom para que todo mundo saiba, com certeza eu vou utilizar ela aqui no vídeo. Então não deixa de mandar a sua pergunta. Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe, tchau!